Lembrando que quando a gente fala da formação espiritual no contexto da igreja, da família de Deus, ela só tem começo, não tem formatura. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos seguindo e aprendendo. Amém? Mas é uma alegria a gente completar uma etapa, não é verdade? Falando com meu amigo Levi aqui, de muitos anos que não nos encontrávamos, estudamos juntos na Palavra da Vida. Hoje o Levi é missionário na Turquia, Bulgária, naqueles países para lá, mas graças a Deus vai passar um tempo aqui com a gente. E ele falando, agora é avô, olha só, vou chegar lá, Levi, se Deus quiser, né? Mas é bom quando a gente completa alguns ciclos e completar, mesmo que seja um semestre de aprendizado, como nós falamos aqui, é muito significativo, porque o discípulo de Jesus Cristo precisa celebrar, começar, terminar, iniciar, concluir e seguir aprendendo. A formação espiritual no contexto da igreja, nós estamos enfatizando, apontando que é um caminho, não é o destino, é um caminho. E qual o significado de ser discípulo de Jesus Cristo? Nós temos falado sobre Gálatas 5, o fruto do Espírito, como uma laranja ou como uma mexerica, é um fruto de vários gomos e parte do amor que gera alegria, paz, benignidade e a busca como comunidade, não apenas como indivíduo, e o uso dos nossos dons, dos nossos recursos. Então, em um resumo desse mês de fevereiro, o fruto que Jesus espera colher na sua vida, você que foi um aluno, foi um aprendiz, foi um discípulo, recebendo a instrução, é esse, o amor. Jesus espera colher amor. Ele não está muito preocupado com o seu diploma ou com o seu reconhecimento, a sua posição. Uma vida de dependência na companhia da família de Deus. Uma vida de entrega, servindo as pessoas que Deus ama e quer transformar. Amar Deus, amar pessoas, não abandonar o amor que nos faz discípulos. Por isso a proposta a considerar nessa manhã, e vocês viram nas falas dos alunos, que nós não estamos aqui para estudar a Bíblia, embora a gente estude a Bíblia. E não importa quantos cursos você fez, importa o quanto você aprendeu, o quanto a sua vida foi transformada, o quanto você continua sendo um aprendiz. E isso se consegue a partir das relações. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família? E os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de curso da faculdade, todos esses lugares, ou todas essas pessoas, tornam-se espaços de crescimento, espaço de bênção mútua, um lugar de desafio constante para a nossa transformação espiritual.
Você está aprendendo com a sua esposa? Você está aprendendo com seus filhos? Com seus amigos? O ser humano gosta muito de ensinar, né? Se acha. Mas ser discípulo de Jesus Cristo é focar os relacionamentos num sentido de aprendizado. Por isso eu escolhi o texto de João, capítulo 1, versos 35 até o 39. Queria ler para vocês, alunos, professores e também para os amigos, familiares que estão aqui. No dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Aqui é o João o Batista, né? Quando viu Jesus passar, ele olhou e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. E perdeu. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. E eles responderam: Rabi, mestre, onde o Senhor está hospedado? Onde você mora? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando acompanharam Jesus até o lugar onde ele estava hospedado e passaram, note bem, o resto do dia com ele. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente, mas ele tem no seu enunciado um objetivo claro. Porque ele diz que ele registrou todos os sinais, milagres, para que nós possamos crer e possamos ter vida no nome do Filho de Deus. E João, o discípulo amado, ele testemunha em seu evangelho que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele corrobora com o testemunho do João Batista. E a gente vai ver que nos encontros que Jesus vai tendo, nos relacionamentos que ele vai desenvolvendo, isso vai gerando depoimentos, vidas transformadas. Então no verso 35 aqui, nós temos o outro João Batista, também testificando essa verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o verso: no dia seguinte, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, ele percebeu e olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele não é apenas um rabi, um mestre do judaísmo. Jesus é o Messias prometido de Israel, o único Filho enviado ao mundo. Por isso, formados, não se esqueça que o verdadeiro discípulo, ele reconhece o seu mestre. Quando João Batista viu Jesus passar, ele, é esse. A gente sabe que mais para frente João Batista teve dúvidas, será que é ele mesmo? Ele foi preso, as coisas mudaram. Às vezes quando a vida dá uns tombos na gente, a gente, mas será que é isso mesmo? Será que eu ouvi? Será que... Sim, o verdadeiro discípulo reconhece o seu mestre. Por isso esses versos
37 e 38, nós vemos também que o verdadeiro discípulo segue o seu mestre, não apenas reconhece, mas segue o seu mestre. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. Interessante, Lucas registra também em capítulo 9, 23, o convite do discipulado, que é um convite de alto custo para aqueles que querem ser aprendizes, ser discípulos. Disse a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois é, todo domingo de manhã, quando todos estão na cama, dormindo, ou vendo aquele programa, aquela série no sofá, à vontade, você vai para o ponto de ônibus, você pega o seu carro e você vai para a igreja. Tem um custo, não é fácil fazer o obreiro aprovado 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tem um lucro. O céu reina, aleluia, mas levantar cedo. Às vezes o corpo quer reinar, o corpo quer ficar na cama. E aí, o que você vai escolher? A sua formação espiritual é algo urgente, é algo importante quanto à sua formação profissional? Muitos estão fazendo cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mas não tem a disciplina mínima de se tornar um discípulo de Cristo, de aprender do verdadeiro mestre. Lembra? O verdadeiro discípulo reconhece a voz, o andar do seu mestre. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O verdadeiro discípulo segue o seu mestre, vence esse custo, nega-se a si mesmo, morre para si mesmo, diariamente caminha com ele. Jesus olhou em volta e lá estavam aqueles 2, né? Verdadeiros discípulos comparecem quando são desafiados, mas também perseveram. Nos versos 38 e 39, nós vemos também que o verdadeiro discípulo convive com o seu mestre. E a pergunta de Jesus é clara: o que vocês querem? O café estava bom? O que vocês querem? Eles responderam: mestre, rabi, onde o Senhor estava esse tempo todo? E olha que eles tinham um aprendizado com João Batista, mas agora eles encontraram alguém que verdadeiramente era de um outro patamar de ensino. E o mestre, como nós lemos em todo o Novo Testamento, venham e vejam, ande comigo, disse ele. E eles o acompanharam ao lugar onde Jesus estava temporariamente
morando e passaram aquele dia. Como será que foi aquele dia, hein? Quanta coisa fez sentido, quanta coisa fez diferença. Irmãos, o discipulado é orientar a nossa vida com a verdade, mas vai muito além, é mais do que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é bom para a nossa mente, mas o estudo da Bíblia precisa descer para o coração, mudar os nossos sentimentos, para chegar nas nossas mãos, mudar as nossas ações. Isso o grande pregador Jonathan Edwards definia o cristianismo como esse ato, né, de receber a palavra com a mente, encarná-la, deixar que ela descesse ao coração e às mãos. O discipulado verdadeiro é caminhar juntos, orientar, prestar contas. O objetivo do discipulado cristão é a formação, é a capacitação, até que o discípulo esteja maduro, completo, capacitado para fazer o mesmo com os discípulos que o Senhor vai colocar na vida dele. Então, queridos alunos, queridos formandos, amigos, o discipulado é essa caminhada. E o discípulo verdadeiro se conecta com o coração do Mestre, convive com o seu Mestre. Por isso esse espaço que nós reservamos antes dos nossos cultos, aos domingos, mas também nas casas. Muitas famílias abrem suas casas e recebem um grupo. Vocês viram que os nossos grupos às vezes é de 1, 3, 4, não importa. Importa o relacionamento, a transformação que o Senhor quer fazer. Amém? Eu vou concluir, mas a minha conclusão não vai ser breve. Então já vou te avisar que a conclusão vai ter algumas aplicações. João 1,46, na continuação da leitura, nós vemos que esses discípulos chamam outros discípulos. E Filipe vai chamar Natanael. E Natanael já questiona o mestre. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um mestre vindo de Nazaré? Mas Filipe já tinha aprendido a lição. Venha e veja, você mesmo, disse Filipe. Aprendeu com o mestre, né? Através dos nossos relacionamentos, temos a especial oportunidade de sermos transformados e conformados à imagem do Mestre. Mas também nós temos a oportunidade de chamar outros. Venham e vejam. Experimente para você saber de muitas pessoas, talvez lá na sua faculdade, no seu trabalho, têm ideias muito equivocadas sobre o que é seguir Jesus. E às vezes você se preocupa em querer explicar. Vou te dar um conselho. Pare de explicar. Diga assim: venha e veja. Ande comigo, porque eu ando com Jesus. Através dos nossos relacionamentos, nós temos a especial oportunidade de sermos transformados, mas também de sermos agentes da transformação de Jesus. Amém? Não somos Jesus, não seremos Jesus, mas podemos ser parecidos com Ele, sendo mais de nós mesmos, mais autênticos,
conforme Deus planejou para a nossa vida. Sabia que a sua digital é única? Que a sua vida é única? Deus fez você único, mas Ele quer que você seja moldado, formado, seja maduro para se parecer com o Mestre. Sim, é possível ser um reflexo da beleza de Jesus para a vida do outro. Onde quer que este outro se encontre, se é dentro da sua casa, é possível. Se é na sua faculdade, se é no seu trabalho, é possível ser um cristão maduro e capacitado. Você pode comunicar o amor de Deus para as pessoas. Você é o canal da graça. Você recebeu de graça e Ele te escolheu sem qualquer mérito seu para que você doe de graça. Generosidade é um fruto do Espírito que flui desse amor de Jesus em nós. O que significa ser discípulo hoje? O Jorge falou do século I, mas e hoje, no século 21? Como podemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo no século 21? O pastor Randy Pop, ele escreveu esse livro, que eu li nessa viagem lá para Atlanta, e eu descobri que a igreja dele estava ali, 5 quilômetros de onde eu estava. Fiquei doido para ir lá, mas não pude. O Discipulado na Igreja Local, um livro sensacional, muito simples, a respeito desse caminho do discipulado. Ele diz assim: os verdadeiros discípulos têm 2 marcas diferenciais na vida. E eu queria terminar com essas 2 marcas. A primeira delas é a marca da humildade nas relações. Humildade nos nossos relacionamentos. Gente, humildade é uma qualidade que Deus valoriza muito nos seus filhos. E se nós queremos terminar bem a nossa jornada, completar a nossa carreira, como Paulo fala lá em 2 Timóteo 4,7, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Se você deseja isso, você precisa reconhecer que a humildade é uma qualidade que Deus valoriza em cada um dos seus filhos. Filipenses capítulo 2 nos mostra que Ele valorizou essa característica em Jesus, porque Jesus, e Paulo fala, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, o Rei e Mestre. Como? Embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, e que se apegasse a isso, antes a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que pelo nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que é eterno e reina, veio até nós, lavou os nossos pés e perguntou: vocês entendem o que eu faço? Então lavem, sirvam uns aos outros.
pergunta é: eu tenho um coração humilde, ensinável? Ou eu me agarro, não, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Eu tenho um coração ensinável, eu aceito ser capacitado, orientado por alguém, eu presto contas daquilo que eu faço, ou não tem ninguém a quem eu devo prestar contas? Você tem mentores, você tem pastores, você tem amigos a quem você presta conta? Lembre-se, a humildade é um fruto do Espírito. Ela nasce e é nutrida pela consciência de que nada do que eu tenho, nada tenho para me vangloriar. A humildade, cresce de mãos dadas com a gratidão. E a gratidão e a humildade, preservam em nós a memória do cuidado de Deus. A humildade cristã ajuda-nos a aceitar quem somos diante de Deus e a viver em liberdade e segurança para servir e amar. Está no nosso devocional, né, de ontem, você leu? Caminho do coração. Ter um coração transformado. Pastor Ricardo Barbosa de Souza. A humildade é um fruto do Espírito. Ela nasce e é nutrida pela consciência de que nada tenho para me vangloriar. E a humildade cresce de mãos dadas com um coração grato. E o coração grato e a humildade habitando em nós, mantém a nossa mente lembrando do cuidado de Deus. A humildade nos ajuda a aceitar quem somos e a viver em liberdade e segurança para servir os outros. Diz o texto de João, capítulo 13, que Jesus só tomou a toalha, a água, a bacia, porque ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. Ele sabia que o propósito de todo filho é humildemente servir o outro. Segunda característica única, e aqui nós terminamos, é a fidelidade. Fidelidade nos relacionamentos. Onde devemos desenvolver fidelidade? Conforme Jesus nos ensina na parábola de Lucas 10, 16, depois vocês podem ler a parábola do administrador astuto. A conclusão da parábola nos leva a 3 áreas testes. Se nós somos realmente humildes, se nós realmente somos fiéis. O teste da fidelidade. Onde está o teste da fidelidade? Nas pequenas coisas. Jesus diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Sabe aquela coisa? Você diz, mas não faz. Promete, mas não se preocupa em realizar. Promete, mas não cumpre, ou atrasa o cumprimento. Pequenas coisas. Que pequenas coisas você precisa ser aprovado? Segundo teste, nos recursos que Deus confiou, capítulo 16, verso 11 de Lucas diz: e se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza, a formação espiritual? Você administra bem
os recursos que Deus confiou a você, ou você acumula dívidas? Compra o que não pode pagar, gasta sem pensar. Faça matrícula no grupo do Crown, né? Mas não basta ser formado no Crown, o coração tem que mudar. Nós precisamos ser confiáveis. E nós demonstramos isso na maneira como a gente administra os recursos materiais e espirituais, emocionais, os dons, e por fim, fiéis em relação ao que é dos outros. E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Diz o Senhor Jesus no verso 13, no verso 12. Você é do tipo que pega emprestado e devolve estragado? Você pega emprestado, mas não cuida, não zela, não devolve em melhores condições? Eu falei que esse autor que cita esse exemplo, ele fala que o pai dele, quando pegava um carro, devolvia o carro emprestado, devolvia com o tanque cheio. Então, cuidado com o carro que você vai pegar, né? Mas é um hábito. Se você é lisonjeado assim, imagine que se alguém faz isso, lava o carro, devolve com o tanque cheio. Se ele pedir na próxima vez, você empresta ou não? Leva, meu irmão, leva. Lava também. Amém. Quero então finalizar. Se você almeja crescer na sua fé e tornar-se um cristão maduro e capacitado, aceite o convite do Senhor Jesus. E o meu convite é esse: venha para os cultos de março. Nós fecharemos o primeiro semestre ou trimestre de aprendizado com o subtema Vida e Comunidade, e vamos iniciar essa nova série de março, Igreja Viva, passos práticos para a renovação comunitária, baseado em Efésios 4:15. Segundo convite, faça parte de um grupo. Aqui nós temos, a partir não desse domingo, o outro, né, começando esse cardápio. Olha só, quanta coisa boa para você aprender. Mas lembre-se, mais do que um estudo, é o seu relacionamento com o seu discipulador, com o seu grupo. E isso faz grande diferença. Nossa equipe preparou ricas oportunidades para esse semestre que ajudarão você a crescer e a tornar-se um cristão, um discípulo maduro e capacitado. Amém? Eu convido você a ficar em pé e eu quero convidar o grupo a vir aqui. Nós vamos agradecer por cada um dos formandos, cada um dos professores. Vocês que são formandos e professores, eu vou pedir para vocês ficarem aqui nesse meio aqui, ó. Bem aqui no meio, perto da mesa aqui, ó. Não eram muitos, né? Mas fiquem aqui só para a gente fazer uma oração específica por todos que se formaram, completaram isso. Desse lado aqui também pode ter gente, não tem problema. Eles querem ficar juntos, né? Nós vamos orar pedindo que eles continuem crescendo e que nós também, né, possamos aceitar esse desafio. Quem sabe, né? Deus já está te chamando para o próximo semestre. Se você quiser falar, não, no próximo semestre eu vou, então já pula aí para o meio também. Vamos lá, vamos orar. Vem aí. Senhor, muito obrigado, porque nós somos chamados a ser aprendizes, discípulos de Cristo. Ajuda-nos a te reconhecer, seguir e conviver contigo, Pai. Nós queremos agora louvar o teu nome por cada vida, cada professor, cada um dos que vão iniciar esse semestre. Pela fé, nós pedimos que a nossa vida encontre a tua vida, Jesus, e nós possamos ser transformados. Aleluia.
Vamos louvar o Senhor. Amém.